E aí, tudo certo? Na aula de agora a gente vai ver a função se, beleza? Mas antes de entrar na função, eu quero fazer um exercício de lógica com você para lembrar de quando eu estudava na faculdade, tá? Então como é que funcionava a minha faculdade, tá? Eu me formei na UF, e aí como é que funcionava o sistema de notas lá? A gente via se a nossa média era maior ou igual a 6. Então, quando o meu professor ou minha professora via se eu estava aprovado, o que ele falava? Cara, a nota dele é maior ou igual a 6? E aí eu tinha duas respostas para essa pergunta, concorda? A minha nota podia ser maior ou igual a 6 ou não podia ser maior ou igual a 6. E aí o que ele perguntava? Beleza, esse cara é maior ou igual a 6? A nota do Lucas é maior ou igual a 6? Sim. Caso fosse positivo, ou seja, caso essa afirmação aqui, que está em azul claro, a média é maior do que 6, maior ou igual a 6, né? Ela fosse positiva, ou seja, se essa afirmação fosse verdadeira, eu estava aprovado, beleza? E aí eu passava naquela matéria. Mas caso a minha média não fosse maior ou igual a 6, ou seja, essa afirmação aqui, essa pergunta, né, esse teste lógico que ele está fazendo, fosse menor, a minha nota fosse menor do que 6, beleza? Se esse teste lógico aqui fosse falso, eu não estava aprovado, tá? Então, basicamente, era isso que ele fazia, tá? Então, ele via, cara, a média do Lucas é maior ou igual a 6? Sim. Se for sim, ele está aprovado. Caso contrário, ele não está aprovado. Beleza? Então era isso basicamente que ele fazia. E aí o que ele fazia, na verdade, era uma função se dentro do Excel, que a gente vai ver agora, tá? Então, basicamente ele fazia o quê? Se a média do Lucas fosse maior ou igual a 6, ia aparecer na célula lá da minha nota final, aprovado. Caso contrário, se a minha média fosse menor do que 6, ia aparecer na minha célula lá da minha nota final, não está aprovado. Beleza? Então isso aqui, se a média do Lucas for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Caso contrário, não está aprovado. E a gente vai ver isso agora dentro do Excel, beleza? Então, usei isso aqui como apoio, não tem no arquivo de vocês, tá? E aí eu vou para a função se, de fato, que é o que vocês estão vendo aí na aba da função se, tá? Então, imagina que você trabalha numa empresa e eu tenho que saber se cada área dessa empresa dá resultado positivo ou negativo para a companhia, beleza? Então eu tenho que saber se dá lucro ou prejuízo, tá? Então como que a gente faz isso? Eu quero saber se a receita daquela área é maior do que a despesa, ou seja, a receita que ela gera para mim é maior do que a despesa que ela me dá. Se a receita for maior do que a despesa, ela vai me dar lucro. Caso contrário, ela vai me dar prejuízo, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, na célula E16 e aí eu vou digitar igual se, beleza? Então digitei igual se, apertei o Tab, e aí, ó, teste lógico. Qual é o teste lógico? Se a célula da receita, então cliquei aqui, ó, na célula C16, for maior do que, beleza? Então cliquei aqui, ó, no maior do que, no sinal, a despesa, então C6 maior do que D16, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ó. O que é meu valor se verdadeiro? Lucro. Então, como é que eu escrevo uma palavra dentro de uma célula? Eu clico nas aspas, beleza? Então, eu tenho que pressionar Shift aspas. Não adianta você colocar aspas simples, ó, tipo uma, duas. Tem que colocar as duas juntas, beleza? Senão o Excel não te entende. Então, eu vou pressionar aqui, ó, Shift aspas. E eu vou escrever, ó, lucro. E aí, quando eu terminar de escrever a palavra que eu quero que apareça, eu fecho essas aspas. Então, ó, Shift aspas de novo, ponto e vírgula. Caso essa afirmação aqui seja falsa, ou seja, a minha receita for menor do que a minha despesa, o que tem que aparecer? Prejuízo. Então, escreva o prejuízo com acento, beleza? Que a gente vai ver o que vai aparecer aí nessa célula. Então, ó, aspas, então shift aspas, né? Coloquei aspas dupla, prejuízo. Então, escrevi o prejuízo com acento. Terminei de escrever a palavra que eu quero que apareça, fecho as aspas, terminei a fórmula, tá vendo? Então, fecho parênteses e dou um Enter. E aí, ó, apareceu um prejuízo em vermelho. Por quê? Porque eu apliquei uma formatação condicional nessa célula, e aí fica de dever de casa para você ver como que eu fiz isso, beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui nessa célula, venho na página inicial, aí eu vou clicar em formatação condicional, e aí ao invés de nova regra, a gente vai ver o gerenciar regras, que aí você pode ver aqui como que a gente fez isso, beleza? Então, aqui, ó, vou trazer para cá, e aí você pode ver aqui como que a gente fez isso, beleza? Então, fica de dever de casa para você. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então, como que eu arrasto isso para baixo? Eu posso selecionar com Shift, seta para baixo, até o final dessa tabela. E aí eu posso pressionar o Ctrl D de dado,
porque representa down em inglês, beleza? Que significa baixo. Então, Ctrl D. E aí ele arrastou para mim, ó, tá vendo? As células que deram lucro estava vermelha. A célula que deu lucro está verde com a letra preta. E a célula que deu prejuízo está vermelha com a letra branca, beleza? Olhem na formatação condicional como a gente fez isso. E aí repara, ó, quando a gente arrasta a fórmula para baixo, ele já vai fazendo uma para cada uma, tá vendo? Eu não preciso ficar fazendo toda a célula a fórmula C. Quando a gente faz esse lance de arrastar para baixo, a gente já consegue otimizar a nossa análise e aí a gente não precisa ficar repetindo a mesma fórmula várias vezes, beleza? Quando a gente arrasta para baixo, o Excel já entende e vai fazendo célula por célula. Tranquilo?